Então, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Na terça-feira, a gente infelizmente não conseguiu ter nosso encontro síncrono e, conforme prometido, né, eu fiquei de gravar a correção desse exercício 3. Então, eu não vou postar o gabarito por enquanto, porque eu quero que vocês realmente assistam o processo, né, sendo feito, o processo de resolução, o passo a passo. Por enquanto não vou postar o gabarito, exatamente para que vocês tentem fazer também sem copiar. Então, eu vou gravar esse vídeo em vários passos. Esse primeiro vídeo eu vou apresentar o exercício, os dados do exercício, e vou fazer o primeiro passo. Então, se você já não tem mais dúvidas sobre o primeiro passo, vocês podem procurar os vídeos seguintes e ir direto para o passo que você tem maior dúvida. Então, na terça eu liberei vocês, né? A gente teve um. Eu disse que a gente não teve um encontro síncrono, mas a gente acabou tendo, né? Mas foi um encontro só para eu dizer que vocês tinham que fazer o exercício, eu liberar a noite para vocês fazerem, e fiquei à disposição para tirar dúvidas. Ninguém no momento tirou dúvida comigo, e até mais cedo eu tinha procurado aqui no Google Classroom. Deixa eu até dar uma olhada agora rapidinho aqui, que eu estou trabalhando sem dois monitores hoje, infelizmente. Eu estou em Delmiro Gouveia, não estou na minha casa em João Pessoa, que lá eu tenho dois monitores, aqui eu não tenho. Então eu vou ter que. Aí eu estou projetando só a janela do OneDrive, que é onde eu vou escrever. Então, às vezes eu não vou ter como ficar alternando a tela para vocês verem outras coisas. Mas eu vou ver aqui, eu acho que ninguém entregou até agora, né? Dia 11/12 aí, 1h30 da manhã. Foi a hora que eu consegui aí tempo para gravar essa aula para vocês, que eu estava resolvendo algumas coisas de gestão aqui em Delmiro. Estou, na verdade, até semana que vem. E corrigindo TCCs. Então, isso mesmo, confirmado, ninguém entregou ainda, sem problema, ainda está dentro do prazo. Então, espero que vocês consigam aí resolver durante esse final de semana aí essa atividade. Se tiverem dúvidas, podem, claro, falar comigo, ou pelo Google Classroom, ou pelo WhatsApp, e eu vou tentar ajudar vocês, inclusive durante o final de semana. Só destaco, por favor, não enviar áudio. E em determinados momentos do final de semana não vou ter como responder também. Então tenha paciência se eu não responder no momento em que você me perguntar. Então, assim que for possível, se eu tiver, por exemplo, lendo, se eu tiver com algum amigo, conversando, alguma coisa do tipo, eu não vou responder nesse exato momento, mas depois eu respondo sem problema. Só aguardar um momento mais propício e eu respondo. Só não mande áudio, que áudio eu não vou nem escutar. Isso aí realmente me estressa um pouco. Então, a gente tem o exercício 3, como eu falei, no próprio encontro síncrono que a gente teve na terça, é um exercício mais simples do que o exercício 2. O exercício 2 é o primeiro que a gente teve contato com a prática da combinação de negócios, né? A prática de mensuração e contabilização da combinação de negócios. E aquele exercício, o exercício 2, era mais complexo. Por quê? Porque ele tinha uma combinação de negócios em dois estágios, ou seja, a empresa já tinha uma participação pré-existente, essa participação pré-existente não dava o controle a ela, e ela adquiriu mais participação da empresa, que ela já tinha investimento nela, para adquirir o controle. Então, ou seja, ela tinha no exercício 2, lá ela tinha 30% e adquiriu mais 30%, passando a ter uma participação societária de 60% e obtendo dessa forma o controle da companhia lá, que ela estava adquirindo mais 30% de ações. Quando tem essa combinação em mais de um estágio, você tem que pegar a participação pré-existente e mensurar o valor justo. Então, você vai ter que fazer um ajuste em cima do valor dessa participação pré-existente, de uma participação que antes era uma empresa coligada, e ela vai passar a ser controlada e você vai ter que fazer esse ajuste. O valor desse ajuste é reconhecido lá no resultado, como a gente viu lá no exercício 2. Nesse exercício 3, a gente não vai ter esses dois estágios. É em um estágio único a combinação de negócios, ou seja, a companhia A, aqui nesse caso, né, ela vai adquirir 80% da companhia B. Então, ela vai partir do 0 para 80% já.
Então, qual é a participação pré-existente dela? 0%. Então, qual é o valor da participação pré-existente dela? Zero. Então, não tem o que se fazer aí em relação à participação pré-existente. É zero e acabou. Então, ela adquiriu 80% da companhia B, pagando o valor aí de R$ 15 por ação. Então, esse é outro dado aqui importante da questão. O capital da companhia B é formado por 100 mil ações. Então, se é 100 mil ações e a companhia A adquiriu 80%, logo a companhia A adquiriu 80 mil ações da companhia B. O valor patrimonial dessas ações é de R$ 10 cada uma. O valor patrimonial, o valor que a companhia A adquiriu, a companhia B, as ações que ela adquiriu foi por R$ 10? Não, o valor patrimonial é o valor que está lá na contabilidade, lá no patrimônio líquido. Então, essas 100 mil ações está lá no capital social como R$ 1 milhão, que é 100 mil vezes R$ 10, que é o valor patrimonial da ação. Então, o valor que o mercado paga a mais ou a menos disso são oscilações de mercado aí, dependendo, por exemplo, se foi na oferta inicial, tem aquele ágiozinho que se paga lá na oferta inicial, né? A gente já viu isso em outros momentos, enquanto a gente pagou outras disciplinas já anteriores, né? Então, quem pagou contabilidade societária e intermediária comigo já viu esse tipo de operação. E quem já viu com outro professor provavelmente também tenha visto, né? Mas eu estou falando da experiência do que eu trabalho nas minhas disciplinas, né? Então, aí a seguir aqui algumas informações para o desenvolvimento da atividade. Aqui já tem dado aqui o valor dos ativos identificáveis, é valor justo. Ele, assim como no exercício 2, ele dá o valor total dos ativos já, o grupo ativo total. E dos passivos. Isso tudo é valor justo, depois é valor contábil, e diz que os impostos diferidos aqui é 24%. Esses 24%, lembrando, é uma simplificação aqui de 15% de imposto de renda, mais 9% de contribuição social sobre lucro líquido, que para fins de simplificação do exercício aqui não considerou os 10% de adicional. Então, a gente simplifica aqui para 24% no caso desse exercício 3, assim como no exercício 2 também foi simplificado. Aí ele fala aqui que a cotação das ações no mercado, das ações da companhia B, é de R$ 12. Então, a gente tem 3 valores aí para as ações. O valor da negociação, na combinação de negócios, que foi R$ 15, e o valor patrimonial, que foi R$ 10, e o valor no mercado acionário, que é de R$ 12. Esse valor de R$ 15 que ele pagou, por que ele não comprou por R$ 12, já que a ação no mercado estava R$ 12? Porque quando você quer comprar o controle de uma empresa, você vai ter que adquirir um volume de ação muito alto. Mesmo que você fosse ao mercado, comprar diretamente no mercado lá numa corretora de valores, você não ia ter condições de comprar esses 80%, que dificilmente uma empresa vai colocar 80% das ações dela circulando no mercado. A maior parte fica na mão de acionistas controladores. Então, exatamente para não ter perigo do mercado, em algum momento, algum agente do mercado comprar tanta ação que vai tomar o controle daquele sócio lá que está à frente, os sócios majoritários, né? Então, por esse risco, as empresas normalmente não deixam aí mais de 50% das ações em circulação. Bota só uma parcela dessas ações em circulação. Quando você adquirir o controle, você chega para um dono de uma empresa, ou os sócios majoritários de uma empresa, normalmente é uma família, aqui no Brasil é muito comum ser uma família, né? Você chegar para uma família, por exemplo, dona da Casas Bahia, que hoje é o Grupo Via, da Magazine Luiza, do Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas, qualquer uma dessas empresas aí, se você chegar para eles e disserem, eu quero comprar, adquirir o controle da empresa de vocês. O valor da ação de vocês está R$ 12 lá na cotação agora na Bolsa de Valores. Então, eu pago R$ 12 aí em 80% das ações de vocês, R$ 12 em cada uma delas, e vocês me vendem aí o controle. Eles não vão vender. Por quê? Porque o controle, o acionista majoritário, ele é um acionista de longo prazo. Ele é dono da empresa. Ele não é um acionista especulador. Então, se ele está na empresa, pouco importa para ele se a ação está R$ 5 ou está R$ 50.
Por quê? Porque ele está controlando a empresa e ele acredita que aquilo é um bom negócio. Se ele controla, se ele está à frente, ele tem essa crença de que é um bom negócio. Vou tentar espirrar aqui, pessoal. Desculpa. Então, ele vai cobrar aí um prêmio, né, por essa transferência de controle. Então, nesse caso aí, a companhia B, ela estava valendo R$ 12 a ação no mercado acionário, porém, ela pediu um prêmio aí de R$ 3 por ação para transferir o controle. Tudo tem um preço, né? Então, provavelmente a companhia A viu que ele pagando R$ 15 por ação, numa ação que estava valendo R$ 12, o mercado estava mensurando essa ação por R$ 12, ela viu que tem um potencial dessa companhia B valorizar ainda mais, gerar mais valor, agregar mais valor à companhia A. Então, às vezes a companhia A trabalha num setor que, adquirindo a companhia B, assim que fizer essa aquisição, a companhia B, só nessa aquisição aí já faz com que ela ganhe muito valor. Então, é o exemplo, por exemplo, a Netshoes ter sido comprada pelo Magazine Luiza, a Kabum, aqui, para quem conhece a loja de material de informática, né? O pessoal que gosta mais aí de games deve conhecer. A Kabum, quando foi comprada também, adquirida pela Magazine Luiza, isso faz com que a própria Kabum se valorize já aí de cara, porque a Magazine Luiza tem um know-how de vendas online muito grande. Então, isso faz com que seja bom para as duas aí na aquisição. Então, a Magazine Luiza, por exemplo, ela viu que adquirir o controle da Kabum era uma boa e paga um valor muito mais alto do que se a Kabum fosse negociada no mercado, o mercado pagaria por ação, né? Então, normalmente, se paga esse prêmio exatamente porque esperar que quando você adquirir esse controle, o retorno vai ser muito maior. Então, em análise de investimento, quando a gente está fazendo análise para investir em algo, a gente tem que ver o valor presente líquido, né? Então, a gente faz uma projeção de caixa e traz o valor presente. Se o valor presente líquido for maior do que o valor que a gente está... for positivo, né? Significa que o valor que a gente está aportando ali para o investimento, ele é mais baixo do que o valor do retorno esperado. Então, isso é positivo. Então, a ideia é basicamente essa. Por isso que se paga mais do que o valor de mercado. Então, aqui pede-se, calcule a participação dos não controladores e o valor do goodwill, decompõe os valores do goodwill total, da mais-valia total e do valor da contraprestação e faça as devidas contabilizações. Então, basicamente, a mesma coisa do exercício 2, a diferença é que aqui é em estágio único. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai parar no primeiro passo, né? Então, o primeiro passo, a gente vai fazer aqui o valor da diferença entre os ativos líquidos a valor justo e o valor dos ativos líquidos a valor contábil. Então, a gente já tem esses dados, né? É só praticamente uma diferença que a gente vai ter que calcular e calcular os impostos aqui e depois fazer a diferença líquida, que é a mais-valia. Então, numa combinação de negócios, tem dois tipos de ágio. Todos os dois são ágio. É a mais-valia, que é a diferença entre o valor justo e o valor contábil, e o goodwill, que o goodwill é a diferença entre o valor justo e o valor que foi pago na negociação. Então, a gente vai fazer aí o cálculo da mais-valia agora. Então, a gente vai pegar aqui o valor dos ativos não identificáveis, é 30 mil. Então, esse valor é o que está lá no balanço da companhia B. Normalmente, é ele. Se não tiver no balanço é porque a contabilidade não está confiável e aí vai ter que ter feito uma auditoria para conseguir identificar todos esses ativos, mas considerando que a contabilidade está bem auditada, está tudo certinha, é o valor que está lá no balanço. O valor dos passivos assumidos a valor justo é 15 mil. Então, tá aqui essa caneta aqui, para ficar vermelha. Não fica vermelha aqui. Deixa eu procurar, tentar deixar vermelha, mas eu não estou conseguindo. Eu vou botar preta mesmo, pessoal. Vai continuar preta aqui, que eu não vou ficar procurando aqui para não tomar tempo de vocês também no vídeo. Então, 15 mil. O valor dos passivos assumidos a valor justo. E aí a gente vai ter aí a diferença entre os dois, é o valor dos ativos líquidos a valor justo, 30 mil menos 15 mil. Facinho a conta, não precisa de calculadora, de nada. Embora seja comum a gente, contador, acostumado com calculadora, fazer até 2 menos 1 na calculadora, já correr para ela, mas essa daí não precisa não, é facinho.
E agora o valor dos ativos identificáveis por valor patrimonial, valor contábil. Então, 25 mil são o valor dos ativos identificáveis. E 18 mil o valor dos passivos assumidos. Então, 18 mil. A gente percebe que nesse caso aqui, o valor dos passivos assumidos a valor justo teve uma diferença. No exercício 2 não teve. No exercício 2 foi igual. Nesse teve. Não entendo o porquê. O exercício foi copiado do livro. O normal é que o valor justo e o valor contábil dos passivos assumidos sejam iguais. Normalmente é igual. Por quê? Porque a gente não tem mercado ativo aqui para para passivos, a gente tem mercado ativo para ativos, né? Então, normalmente o valor do ativo vai ter uma diferença, mas o valor dos passivos não. Então, a gente vê aí que o valor do ativo a valor justo é 5 mil reais a mais, enquanto o valor do passivo a valor justo é 3 mil reais a menos, né? Então, é algo incomum essa diferença no passivo. Pelo menos eu não tenho muito conhecimento de casos no Brasil de ter essa diferença de passivo a valor justo para passivo patrimonial. Inclusive, nos cálculos que a gente faz, normalmente, de indicadores, dessas coisas, normalmente a gente considera o passivo lá patrimonial, né, valor contábil, como o passivo a valor justo, normalmente. Então, deixa eu só confirmar aqui, pessoal, do exercício 2, se foi isso mesmo, que o valor... Para me certificar que eu não estou falando besteira. Mas foi isso mesmo. No exercício 2 foi 12 mil os valores passivos assumidos a valor justo e o valor dos passivos assumidos a valor contábil também 12 mil. Pronto, é o comum, é o que eu vejo mais, né? Então, a gente vai ter o valor dos ativos líquidos a valor contábil aqui, é a diferença entre 25 mil e 18 mil, também uma continha simples, 7 mil reais. A diferença bruta é a linha A menos a linha B. Então, 15 mil menos 7 mil, a gente vai ter 8 mil de diferença bruta. Agora, a gente vai pegar esses 8 mil e calcular aí 24% de impostos diferidos. Por quê? Porque se a gente está pagando mais aqui no valor justo, esses 8 mil aqui a mais, em uma hora ou outra, vai se pagar impostos sobre ele, sobre esses 8 mil. E imposto diferido nada mais é do que um imposto que você está reconhecendo agora como um passivo, mas isso só vai ser pago no decorrer das atividades da empresa com o passar do tempo. Então, a gente vai calcular aqui. Infelizmente, vocês não vão conseguir ver a calculadora, porque eu estou projetando só a tela do OneNote, mas se vocês abrirem a calculadora aí de vocês vão ver. Calculou 8 mil vezes 24%, a gente vai ter aí 1.920 de impostos diferidos. Então, 1.920 foram os nossos impostos diferidos. A diferença líquida agora, que é a mais-valia, vai ser aí 8 mil menos 1.920. Então, 8 mil menos 1.920, 6.080. E aí a gente tem aí o valor da nossa mais-valia, que é, como eu falei, a mais-valia nada mais é do que um ágio também. Só que a mais-valia é o ágio, que é a diferença entre o valor justo e o valor contábil. O outro ágio que a gente tem na combinação de negócios, como eu falei, é o que chamamos de goodwill na literatura. O goodwill é basicamente uma esperança, digamos assim, de que o futuro será bom. Por isso que é goodwill, bom será, na tradução literal. Então, aqui é uma esperança de que a empresa que está comprando, adquirindo o controle da outra, tem de que no futuro as coisas sejam melhores do que hoje. Por isso que se paga a mais. Então, o valor justo é 15 mil, por exemplo, o goodwill é o que se paga a mais do que do valor justo. Então, se o valor justo aí é 15 mil, o que se pagar a mais é o goodwill. Num sentido assim de mais simplista possível, né? Como a gente apresentou graficamente lá nos slides. Então, pessoal, essa foi a nossa primeira parte da aula, passo 1, terminado.
a gente vai encerrar esse vídeo e aí a gente se vê no passo 2.